Bom dia a todos. Que seja uma excelente debatologia hoje para todos nós e que seja de muitos recintos, né? Hoje nós teremos o 31º Debatologia Online, promovido pelo Núcleo Técnico Científico da ARACê, com o tema Ginotemperamento Cosmoético. Eu sou Andréia Greiner da Cunha Salles, voluntária aqui da ARACê em Belo Horizonte, e hoje estarei aqui como mediadora do Debatologia. A ARACê é uma instituição sem fins lucrativos, com base no voluntariado e dedicada aos estudos da ciência e conscienciologia. Sua sede em Domingos Martins, Espírito Santo, onde possui um campus de pesquisa e educação. A nossa pesquisadora hoje é a Aride Maria Guinali, voluntária da ARACê, graduada em Letras e docente da ARACê desde 2003. A pesquisadora apresenta o tema inédito sobre o alto desafio de acelerar o desenvolvimento do ginotemperamento cosmoético nessa existência. A pesquisa fundamenta-se em raciocínios por meio da técnica do espelhamento consciencial e da técnica da antipodia consciencial reciclogênica, entre outras. Gera a hipótese de ser possível identificar os trafares prioritários a serem reciclados pela autora para resolver o ginotemperamento autoritário, objetivando dar continuidade à autoevolução e à realização da PROEX. As orientações do Debatologia, como vocês sabem, deixar aí os microfones desligados, né? E quem quiser fazer alguma pergunta, utilizar o chat, né? E a importância aí do Debatologia é que todos façam as perguntas, né? Tirem todas as dúvidas, né? O texto foi encaminhado anteriormente e ele vai estar disponibilizado aí no chat, né? Então, a ideia do debate é que todos os participantes contribuam com a pesquisa da autora, tirem as dúvidas e ajudem a ampliar a visão de conjunto do tema de pesquisa. Então, vou passar aí para a nossa apresentadora Aride, né, para que faça as primeiras considerações. A palavra está com você, Aride. Muito bom dia a todos. Muito agradecida pela presença de todos vocês. É com grande alegria realmente que a gente vê todos os colegas aí, pessoas que a gente conhece, que vai conhecer hoje, que vão participar deste evento, para a gente realmente debater e trocar ideias sobre o assunto. Ele não é um assunto acabado, aliás, nem um assunto de pesquisa é acabado, né? Então, toda a contribuição de vocês, todos os questionamentos, abram o microfone, critiquem, refutem, ajudam a ampliar essa pesquisa. E eu quero, primeiramente, além de agradecer todos vocês, agradecer as pessoas que me ajudaram a compor esse texto, né, essa autopesquisa, porque a gente nunca faz uma pesquisa sozinho. E as revisoras maravilhosas, assim, agradecer muito e dizer o quanto é importante que a gente valorize o trabalho do revisor, porque o revisor é o primeiro nosso interassistente, ele faz uma assistência muito bacana para a gente. Então, agradeço muito aí a Elisete, a Ana e tantos outros que ajudaram com que esse texto chegasse a essas páginas para passar para vocês. E o que me fez trazer esse texto para debate com vocês? Há muito tempo eu venho estudando sobre o poder, mas não é simplesmente um poder, esse poder temporal que a gente costuma conhecer, de posição, prestígio, né? Eu queria entender exatamente o que era esse poder a partir do conhecimento do paradigma consciencial, que foi quando eu mudei esta visão do poder temporal por um poder mais consciencial, com um objetivo, porque é muito importante que a gente tenha poder se você quer fazer assistência, mas que esse poder seja cosmoético e utilizado de uma forma correta.
Aí eu fui fazendo uma autopesquisa, já escrevi algumas coisas sobre decisões, porque tudo isso que eu estou escrevendo hoje, ele tem a ver com as nossas decisões de passado, presente e futuro. Então, eu comecei escrevendo sobre decisão, aí escrevi sobre ortoliderança, porque eu queria compreender melhor o que era ter uma liderança cosmoética, né? Depois eu escrevi um texto que foi publicado na revista do CAP, aqui da Aracê, também falando sobre um histórico, uma trajetória sobre poder, e aos poucos eu fui aprofundando esse assunto. Aí eu escrevi o verbete, o último, que foi antagonismo, detalhismo, perfeccionismo, porque eu fui trabalhando também essa coisa do perfeccionismo. E aí, eu aprofundando a pesquisa, eu fui vendo que houve um amadurecimento e que eu já poderia ir mais fundo dessa pesquisa. E aí eu comecei a fazer uma retrospectiva e perceber que isso de ter este poder, essa força presencial, ela não é simplesmente para você utilizar em benefício próprio, mas que você precisa utilizar isso de uma forma madura, com inteligência evolutiva, que se a gente fez um curso intermissivo, tem um objetivo, não veio aqui a passeio, e nem utilizar deste poder de uma forma anticosmoética. E aí eu fui percebendo que existiam traços que me confundiam, assim que eu ficava pensando, mas como que eu estou num corpo de mulher hoje, tenho traços que condizem com a força presencial feminina, mas havia uns traços intraconscienciais escondidos, uma raiva contida, que eu ficava questionando de onde vinha isso. O que tinha por trás disso, né? E aí eu fui aprofundando que a gente estuda que nós temos múltiplas vidas, e se a gente teve múltiplas vidas, a gente já nasceu em corpo feminino, já nasceu em corpo masculino, repetiu, voltou a outros corpos. E aí, o que a gente tem? Tem uma relação entre masculino e feminino, só que quando você está num corpo feminino, você tem algumas experiências, e quando você está em corpo masculino, você tem outras experiências, só que ao longo da sua trajetória, você conjuga as duas. Então, foi por isso que eu fui aprofundando esse assunto, e aí eu vou deixar para vocês fazerem as perguntas, que aí eu vou respondendo mais alguma coisa de como foi o aprofundamento dessa pesquisa. Vou me deter, assim, justamente que neste momento, as técnicas que eu estou usando é do espelhamento consciencial, que isso está no livro da Ana Seno, ela que escreveu sobre o espelhamento consciencial, nesse livro da Ana, e eu me baseei nessa técnica porque achei importante, achei que é um bom confronto para trabalhar sobre o ginossoma, e também a outra que eu considerei que neste momento teria condições de trabalhar, que é a antipodia consciencial, que daí é de um verbete da Elisete, e que o Valdo escreveu primeiro antipodia consciencial, depois a Elisete complementou, colocando reciclogênica, e deu muito certo. Eu acho que é um momento de aprofundamento e sabe-se lá onde vamos chegar, né? Mas precisa ter realmente uma postura cosmoética nessa existência. Aride, eu vou aqui complementando aí, né, você já falou, ler um pouquinho, só um parágrafo do seu texto, para a gente começar aí as perguntas. A autopesquisa acontece quando a consciência adquire a consciência da interferência de padrão anacrônico do temperamento anticosmoético autovivenciado em vidas anteriores. Em qual ocasião você atingiu o autodiscernimento necessário para a escolha do tema de pesquisa? Você tem, assim, uma data? Assim, Andréia, obrigada aí pela pergunta. Andréia, eu penso que com o evoluir com isso, de eu ter ido pesquisando sobre o assunto, eu cheguei num ponto, assim, que para mim começou a ser muito importante, que a gente precisa ter um autodiscernimento para a gente conseguir compreender as coisas, né?
saber assim o correto, saber o certo, saber a decisão mais acertada para o momento. E isso eu fui percebendo que tinham alguns traços que eu tinha assim de arrojo, de decisões, mas que elas não condiziam exatamente com acertos, era mais uma coisa impensada, era uma coisa muito impulsiva. E com o passar do tempo e com o aprofundamento da pesquisa, isso foi me incomodando. Foi me incomodando além dessa coisa que eu decidia, e aí depois eu percebia que foi uma decisão por impulso. Então, aí começa, assim, eu comecei a perceber que existia aí uma coisa que não era com lucidez, nem com discernimento, nem com uma inteligência evolutiva, era uma coisa mais impulsiva. Eu penso, assim, eu posso te dizer que foi a partir do momento que eu comecei na docência conscienciológica, comecei a ter um convívio mais direto com os colegas evolutivos, e que aí as coisas eles vão pontuando alguns pontos. Eu acho que foi aí que eu percebi que eu tinha alguns traços que precisavam ser mudados para melhorar as decisões e para realmente ter uma cosmoética nessas decisões. Penso que tenha sido por aí. É interessante eu não sei se eu respondi, mas eu acho que a autopesquisa, para ela ter uma certa profundidade, você realmente precisa estar disponível e querer realmente mudar. Porque assim você pode ler muitos livros, você pode ser muito intelectual, você pode ser PhD, mas se você realmente não utiliza aquilo com uma cosmoética e não tem uma inteligência evolutiva, geralmente você olha mais para fora do que para dentro. Então, acho que a partir do momento que você começa a olhar mais intraconsciencialmente, e a culpa não é do outro, o erro não é do outro, mas que você tem 100% de responsabilidade em cada ato seu. Nossa, muito bem respondido. E essa questão aí da docência, né? A importância da docência, né? Na evolução, né? Na autopesquisa. Muito boa aí a resposta. E aí a gente tem a primeira pessoa aí que gostaria, né? De fazer uma pergunta, que é a Valquíria. Valquíria, esteja à disposição aí para fazer a sua pergunta. É só desligar o microfone, tá, Valquíria? Bom dia, Aride. Eu gostaria de que tu ampliasse um pouco mais como é que tu usou a técnica, que aqui dá na técnica antipodia consciencial reciclosina, na quarta linha, antipodia, a consim mulher, degindo temperamento autoritário, quando polariza com a consim homem de andro temperamento submisso, pronifica a convivência anticosmoética. Segundo Valdo, é o conjunto de diferenças qualitativas, antipodias opostas, consecutivas, revezadoras ou aparentemente geminadas entre as faculdades e abordagens da conduta da consciência. Gostaria como é que tu aplicou essa técnica que tu expandisse um pouquinho mais, querida. Bom dia, Val, muito obrigada pela pergunta. Val, olha, como que eu comecei a perceber isso? Como que funciona essa antipodia? Então, assim, por exemplo, eu tenho um perfil, um temperamento mais autoritário. Então, quando você encontra uma pessoa que tem um temperamento mais submisso, você começa a ter um embate entre essa pessoa, porque ela é muito diferente de você. Isso não significa que aquela pessoa ela esteja errada ou que você esteja. Você olha para aquela pessoa e te reporta para algum traço seu do passado, do temperamento em que você foi submissa, e aquilo te incomoda. Então, eu comecei a perceber mais proximamente, até com as pessoas de convívio mais direto, que as pessoas são mais apaziguadas. Então, a pessoa mais apaziguada, o que tem uma reflexão mais profunda, para mim, ela é uma pessoa submissa. Então, essa pessoa submissa me incomoda muito.
Ela me incomoda porque ela me traz, ela me mostra o oposto do que eu sou. Assim, sendo autoritária, explosiva, temperamental, com um temperamento mais agressivo, aquela pessoa me incomoda muito. Então, eu comecei a perceber que eu tinha muito a aprender com aquela pessoa, que aquela pessoa podia me mostrar o equilíbrio entre esse autoritarismo, e que submissão não significa você se submeter ao outro, não, é você ponderar, é você realmente perceber o momento exato de falar, o momento exato de calar. Então, aí, Val, eu fui percebendo o quanto isso ajuda a gente a ir se acalmando. E isso, assim, eu posso dizer até pelo convívio mais de dupla, quando eu comecei com dupla. Então, assim, o Leandro, por exemplo, é totalmente diferente, ele é o meu oposto. E com ele eu fui aprendendo muito. Fui aprendendo justamente a apaziguar, a ser mais ponderada nessas situações. Então, foi aí, Val, que eu acho que eu comecei a perceber que devia modificar um pouquinho a minha forma de ser, e que eu não seria submissa se eu, às vezes, me acalmasse, me silenciasse e olhasse para aqueles traços e equilibrasse o temperamento. Porque eu imagino, ao menos assim eu fui ver, que nesta vida eu vim justamente em corpo de mulher para compreender como é que é viver em corpo de mulher e olhar o homem não como alguém que você tenha que submeter, mas alguém que você, não só o homem, às vezes se eu encontro uma mulher, como aconteceu com minha mãe, que daí eu olhava e achava que ela era submissa ao meu pai, por isso que eu me tornei autoritária, porque eu não queria ser igual à minha mãe. Então, toda pessoa submissa me incomoda, ela me traz assim um incômodo intraconsciencial, porque provavelmente ela me lembra de um passado, ou de escravidão, ou de algo, sabe-se lá quantas vidas, eu ainda assim estou aprofundando a pesquisa, mas eu posso te dizer, Val, que eu preciso compreender o que é esta submissão, que esta submissão não é se submeter ao outro, não, é ter uma inteligência evolutiva para saber o momento de apaziguar, o momento de falar e ter mais cautela, sem ser agressiva. Não sei se eu te respondi, Val. E, Aride, aproveitando aí a sua resposta, você acredita que o traço autoritário, né, você falou aí muito da sua mãe, do seu pai, né, que o traço autoritário pode ocorrer também quando a situação é de submissão do pai em relação à mãe? Sim, porque ele é, por exemplo, assim, no meu caso histórico, porque eu imagino que todos nós aqui, quando a gente vem aqui para o intrafísico, você já vem, se você tem condições, claro, de, junto com o evoluciólogo, escolher o traço que você vai trabalhar, porque o objetivo de você vir em determinada família, determinada mesologia, região, país, tudo envolve o que você precisa trabalhar do seu temperamento. Então, se você vem em corpo de homem ou mulher, também é para isso. Então, eu penso, por exemplo, eu nasci numa família que, por ser italiana, né, aquelas coisas mais de italiano, eu olhava, via aquela situação como homem autoritário e muitas das mulheres submissas. Isso não significa que todas as mulheres eram submissas, porque eu tinha uma avó que ela era também mais autoritária, ela não era submissa, mas na família, dentro de casa, eu olhava para aquela situação e me incomodava aquilo. Então, o que eu fiz? Eu realmente parti para o outro lado, porque eu olhava para o meu pai e dizia, não,
eu preciso ser autoritária para não ser submissa. E está aí o erro, né? Eu devia olhar para os dois, né? Depois, hoje já tenho essa capacidade de compreender que era para olhar e compreender que você não precisa nem ser submisso, nem ser autoritário. Você conjuga os dois. E se pode um pai ser o oposto, por exemplo, isso que você quer saber, o homem submisso, a mulher, sim, isso também pode acontecer. Se a sua experiência, por exemplo, certamente alguém aqui, pode ser a experiência contrária. E o que eu estou falando também hoje de ginossoma, ele também tem a ver com androssoma. Daí o androssoma, o androtemperamento, também tem as suas partes hoje, quando ele vem em androssoma, para trabalhar. Então, para ver justamente. Então, não significa que só o homem seja autoritário e só a mulher seja submissa. Não, cada um vem no contexto que precisa aprender. Então, a visão que eu tinha era de que o homem era autoritário, que tinha que ser autoritário, e eu me lembro, assim, desde criança, que eu tinha um incômodo de ter nascido como mulher. Então, de vez em quando eu dizia, eu devia ter nascido como homem, que eu ia resolver isso aqui de outra forma. Imagina se eu tivesse vindo como homem de novo, porque aí, se eu tivesse vindo, o que eu ia fazer? Repetir o que eu já tinha feito. E provavelmente, eu imagino, né, gente? Só que são ainda hipóteses, eu não posso afirmar, porque eu ainda estou fazendo a pesquisa. Mas eu imagino que em vidas que, de repente, eu exerci um poder mais autoritário, de mando mesmo, e não tinha contestação, hoje eu olharia para um homem e diria, hoje, se eu fosse um homem, eu faria isso. Então, eu já vim no ginossoma para pensar, bom, sou uma mulher, eu tenho algumas limitações, ainda bem, né? Isso me auxiliou também a não tomar algumas atitudes muito mais agressivas. Então, eu ainda tenho, né? Ainda estou trabalhando, eu sou mais agressiva no falar, na expressão, na força da palavra. Então, eu sei assim que eu já agredi, já magoei muitas pessoas por essa força na expressão. Como não era força física, né, de bater, de sair... Não, então era pela palavra. Então, o meu trabalho, sim, penso que o temperamento, neste momento, é compreender que você deve usar desta palavra, da comunicação, de uma forma cosmoética, um equilíbrio. E isso tem a ver com todas as pessoas, porque quando a gente fala em poder, ou de ginossoma, temperamento, ele não é só físico, ele é na palavra, ele é na energia que você emana, ele é as pessoas que utilizam de algum conhecimento para ter um poder e subjugar o outro. Então, é muito amplo, não é só a força física, né? Mas ela nos ajuda, no meu caso, a se conter. Senão eu já partiria para briga, já seria bem pior. E já tive assim, fui relembrar que eu até coloquei ali, fui fazer o levantamento desde a infância. Dificilmente eu apanhava de alguém. E no colégio, muitas vezes eu fui expulsa, muitas vezes ia bilhetinho para os meus pais, porque eu batia mesmo, não tinha chance. Imagina se fosse homem, eu acho que seria bem pior. Isso não é, hoje assim, eu falo com certa naturalidade, mas não falo com orgulho, não. Eu falo observando tudo isso. Eu provavelmente já devia ter um pouquinho mais de discernimento para talvez ter visto antes que isso não era o correto. Mas o que aconteceu? Ao menos avaliando, no meu caso, a sociedade reforça muito isso. E eu sempre fui muito incentivada que isso era bom. Então, demorei assim para, de repente, ter um lampejo de perceber, opa, mas isso não é bom, não. Essa forma de agir, ela não é correta.
Então, eu levei quase para toda a minha vida, desde a infância, que era correto você agredir. Se não fosse física, que eu não, dificilmente depois de madura eu agredia fisicamente, mas agredia com as palavras. Então, isso não é legal. Então, eu fiz muita coisa, ajudei muitas pessoas, mas quando eu vou olhar o contexto, em muitos deles, foi a força mesmo. Foi de uma forma muito, diria, anticosmoética. Podia ter sido mais cosmoética, com mais cautela, com mais parcimônia, com mais flexibilidade, ponderação, e um traço fortíssimo que eu percebi, a intolerância. Aí é bem o traço do autoritário. Todo mundo está errado, eu estou certo. Bom, Aride, a gente tem uma outra pergunta aqui da Silvia, tá? Você considera que o voluntariado e a dupla evolutiva contribuem para o enfrentamento do seu temperamento autoritário? Dê algum exemplo. Bom dia, Silvia. Muito obrigada pela pergunta e posso dizer que muito. Inclusive, temos aqui uma das colegas, a Luzia, que pode dizer que ajudou bastante. E eu vou realmente... só falar com o Leandro, tomar cuidado. Não, mas a Silvia foi muito bacana. Vou falar das duas situações realmente. Quando eu entrei para o voluntariado, eu tive foi muito difícil. Posso dizer assim para vocês que não foi uma coisa fácil. Eu tive muito embate, começou lá, desde que eu entrei, a Cristina, que era a nossa coordenadora, vim muitas vezes aqui para Araci, então não foi fácil, não foi fácil, porque eu olhava o poder da outra pessoa, a capacidade, eu confundia, entende? Porque não significa que a pessoa tenha capacidade, aí eu confundia com poder, e eu achava que eu estava sendo submissa àquela pessoa, não conseguia compreender que eu devia valorizar essa capacidade, esse poder da outra pessoa e aprender com esta outra pessoa. Então, foi, assim, embates muito difíceis, mas foram maravilhosos. Eu tive muitos episódios para sair do voluntariado, muitos episódios que daí eu queria ir para outra IC, mas parecia que vinha aqueles lampejos de lucidez e que dizia, tá, mas fugir do quê? Indo para outra IC, você vai resolver esse problema ou você vai encontrar o mesmo problema? Porque se você não resolve um contexto aí do voluntariado com aquelas pessoas, você pode mudar para outra cidade, você pode mudar para outro país, você pode... Só não mude para o extrafísico assim, porque aí é pior. Então, é melhor aqui resolver. E, então, Silvia, posso te dizer assim, que essa coisa, eu acho que o meu mega trafor, penso neste momento, é a perseverança. Dificilmente eu desisto, olha, poucas coisas eu me lembro assim que eu desisti por não querer persistir, por não achar assim, mas tem que ter alguma coisa boa aqui, eu não vou desistir. Então, posso dizer, Silvia, que sim, o voluntariado me ajudou. E quanto à dupla, Silvia, aí foi assim, posso te dizer, no contexto interassistencial, foi o ápice. Porque tem até um lance que, desde também muito jovem, eu dizia que não tinha nascido homem para mim. E os colegas mesmo lá no serviço, na radiologia, às vezes brincavam comigo e diziam assim, Aride, se eu fosse teu marido, você ia... Eu duvido que eu não ia baixar a tua bola. Daí eu respondia sempre, você não é homem para mim. Sabe? Aquelas coisas assim de afronta, e sempre foi assim, gente. E eu sempre dizia, o homem desta vida não nasceu para mim. Né? Então, todo homem, para mim, ele era simplesmente um objeto de uso. E usufruí muito disso, sim. Posso dizer que isso muito anticosmoeticamente, com certeza, né? Porque aí está o traço masculino, que talvez eu tenha trazido também, de sedução, a força quase, né? Aquelas coisas, só que agora era a sedução mais, né? Feminina, aquela coisa. Então, também errei bastante, até a gente encontrar aquela dupla, até quando fui defender o verbete, que o Valdo... Aí foi que eu acho que também
começou a dar uma luzinha, que ele me disse: você realmente vai ser interassistencial, compreender melhor o dia que você dividir o espaço com alguém, você ter alguém com você, não simplesmente para usufruir como você faz, mas para conviver. E eu lembro que eu disse para ele: esquece, Valdo, não nasceu meu homem nessa vida. Ele só riu, né? Ele se jogou na cadeira assim para trás, que ele fazia, e riu muito, não me disse nada. E demorou bastante, assim, e aí, de repente, um dia eu pensei: puxa vida, né? Realmente eu acho que eu preciso passar por essa experiência. Eu já tinha tido experiência de conviver com uma pessoa, eu fui casada durante 7 anos com uma pessoa, e só que daquela forma, assim, convencional, de que eu realmente não me calava para nada, então era um embate, né? Aquelas coisas de embate. Até que um dia eu resolvi que realmente eu devia me disponibilizar a aprender o que é uma convivência sadia. E, de repente, num evento olha bem, da parapoliticologia, conheci o meu duplista de hoje, o meu companheiro, porque a gente está constituindo, dupla não nasce pronta, né? E, olha, a gente foi muito bacana, porque muitas vezes eu mesma, Poliano, tinha vontade de desistir, muitas vezes eu quero brigar com ele, aí ele olha para mim e fica esperando, não vai dizer nada? Isso aí, sabe, assim, aí eu vou refletir, e aí eu olho e penso: gente, ele não está sendo submisso a mim, ele está me mostrando que ele tem mais autoridade na sua pacificação, na sua calmia, né? Então, está sendo muito assim, ó, Silvia, uma coisa muito bacana. Eu posso te dizer que eu dei um salto evolutivo nas duas coisas, na persistência com o voluntariado e nos espelhamentos que eu tenho no voluntariado e nas antipodias, crescendo muito e agradecendo cada uma das oportunidades evolutivas, porque isso eu considero você ter lampejos de inteligência evolutiva, é quando você vê as situações e começa a perceber que você pode resolvê-las, né? Não em definitivo, porque quem me dera resolver tudo nessa vida e na próxima eu vim já como serenão, tudo de bom, mas acho que ainda falta. Mas olha, Silvia, são duas coisas que ajudaram muito na minha evolução e estar aqui falando para vocês hoje dessa pesquisa mais profunda. Ah, que bacana, Arilde. Muito assistencial, viu? E parabéns ao Leandro também, né? Que está colaborando, né? É verdade, ele que o diga, né? Bom, Aride, continuando aqui, nós temos uma pergunta da Maria do Carmo, tá? O que você acha da frase: todo autoritário ou autoritária tende a atrair para companheiro ou companheira uma pessoa submissa? É isso mesmo, Maria do Carmo. Oi, Carminha, que bom. É a Aride falando de Hematologia da Araci. Um beijão, Carminha. Obrigada aí pela pergunta. Sim, geralmente é assim. Por quê? Porque são os opostos. Então, isso você atrai justamente para você aprender. Então, geralmente, as pessoas, desde que eu lembro, assim, sempre na minha vida eu tive pessoas submissas, e o ruim assim, é quando você olha para aquilo e você submete aquela pessoa. Porque você vê que a pessoa é mais frágil e, às vezes, você submete aquela pessoa. Então, muitas da passagem histórica até hoje, da minha vida, com 61 anos, eu olho e penso: puxa, eu fiz isso com essa pessoa, eu preciso reverter esta situação. Eu subjuguei essa pessoa. Ela já era frágil, e eu me apossei dessa fragilidade para afundá-la às vezes mais. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso quando a gente é autoritário, porque às vezes a pessoa, ao invés de você auxiliá-la, você a afunda mais ainda.
Então, mas é muito bom hoje, por exemplo, Maria do Carmo, posso te dizer que quando vejo essas pessoas diante de mim, eu já reflito qual é o meu papel. É ajudá-la a mostrar que ela também tem poder, que ela também não precisa ser submissa. Ela tem um poder interior para se defender ou para se melhorar, e depende de cada caso. Bom, alguém mais, gente, gostaria de fazer alguma Eu vi pergunta? que a Luzia está com a mãozinha levantada. Ah, eu não vi, desculpa, Luzia, você agora. Está desculpada, tá? Desculpa. Aride, eu tive, né, lendo o seu texto, claro, preciso ler mais, e primeira coisa, né, porque que me chamou a atenção, né, porque essa coisa, eu sempre usei a expressão temperamento, né, ginossomático, mas essa expressão ginotemperamento, que é um neologismo, né, aguçou a minha curiosidade, né, eu devo falar para vocês que eu recebi, né, o link antes, a Aride, amiga raríssima aqui, me mandou o link ontem, e eu, acostumada a participar de outros eventos, às 9 horas, eu entrei nas salas 5 para as 9, e aí fui surpreendida que me olharam, né? Me olharam assim, meio esquisita, Luzia, eu digo, o que está acontecendo de errado? É porque naquele momento não era meu momento, né? E aí eu fiquei pensando, mas me ocorreu aqui uma reflexão, né? Por que eu cheguei antes? Por que não atentei a questão do horário? Aí eu percebi que tem um traço do autoritário, que é aquele de chegar antes no espaço e demarcar o espaço, para que quando os outros chegam, não se intrometam a fazer coisa errada. Tá? É uma dica aí para você, que é essa coisa assim. E normalmente eles procuram sair depois, que é para poder ter o prazer de xingar. Pô, fulana deixou o papelzinho aqui, fulano deixou a canequinha aqui, fulano não tirou o copo do chão. E aí ele faz todo esse rastreamento para poder dar vazão ao seu autoritarismo. E quando sai antes, ele diz, ó, pessoal, não esqueçam, tá? Isso. Aí outras coisas aqui. Outra sugestão que eu vou te dar é para talvez, né, para poder estudar um pouco mais da submissão, porque tem o caminho, tem o ponto do meio, né? Qual o ponto do meio? Certo? Que tem o autoritarismo e a submissão. E o ponto do meio? Qual é que é? Quer dizer, que eu entendo que é o autoposicionamento, né? Porque eu já vi em muitas pessoas, me parece que uma característica da submissão é o choro, a autovitimização e o autoaniquilamento. E aquela pessoa que está com um autoritário, mas que ela se porta bem posicionada, ela parece que está submissa, mas ela não está submissa. Ela está se posicionando e botando suas... É só aqui né, umas ponderações, talvez até sugestão de um verbete, submissão. E aí faz o contraponto com o autoritarismo, né? E para quem não sabe, né, eu e a Aride, eu sou cria da Aracê, eu acessei a Conscienciologia pela Aracê, e tive o privilégio de fazer o primeiro curso da Aracê, e o privilégio de ter, entre muitas queridas colegas, a Aride, né? E o embate, depois nós fomos voluntárias juntos. Foram muitos embates, até vou usar uma expressão aí não muito elegante, foi muito arranca-rabo. Porque eu também tenho esse traço, o traço, né, do autoritarismo é um traço que eu vejo que eu tenho. E também entendo que eu nasci num corpo de mulher, além de ter nascido num corpo de mulher, eu nasci num corpo de mulher bem menor do que o da Aride, para poder ter mais a chance ainda de poder conter o autoritarismo. E, então, assim, foram muitos, só que uma coisa que eu sempre considerei importante, que eu nunca saí em desavença.
nós duas pegávamos o ônibus para a mesma região, aí ao final eu dizia, Aride, vamos pegar uma carona com a Conorte. Conorte era a linha de ônibus que ia lá para a nossa região. Ela aceitava, então nós saímos de braço dado ali, né, pelas ruas de Porto Alegre. Então foi isso interessante, que nunca saímos com animosidades, sempre o não dito não aconteceu, né? Isso foi muito interessante. Aride, mas ali no texto, eu quero voltar ali na página 5, parece que é o terceiro parágrafo, na página 5, terceiro parágrafo. Deixa eu achar aqui. 4, 5. Terceiro parágrafo. Terceiro? Não, é o quarto parágrafo. Quarto parágrafo. A partir da compreensão do comportamento patológico, não, de fato é o terceiro. No caso da autora, o espelhamento gerador da raiva e irritabilidade nas interrelações são as consins com o mesmo traço de autoritarismo. Quer dizer, as consins, no meu entendimento, as consins com o mesmo traço de autoritarismo e as consins com o traço oposto, né? Que é o traço, talvez uma questão de acrescentar, né? E ao se defrontar com a consigna de temperamento autoritário, o ego reage instintivamente, se defendendo para não se sentir submisso a embate e trafares a ser resolvidos, né? E aí, lá no início, tu falas, né, que acho que é no objetivo, né, que é a resolução dos trafares, que um dos objetivos é a resolução dos trafares nessa vida, mas eu penso que, além da resolução dos trafares, tem o impulsionamento dos trafores, senão a gente não, talvez fosse uma questão de poder ponderar esse acréscimo aí, né, porque não tem como sair do temperamento autoritário, né, da egolatria, né, porque, na verdade, o temperamento autoritário é uma egolatria, né, não tem como sair da egolatria sem o uso dos trafores, porque isso fica evidente para mim, né, porque, e essa coisa do espelhamento, né, eu aprendi muito com você, e não sei se a recíproca foi verdadeira, mas eu aprendi, né? Entre trapas e beijos, nós nos entendemos muito bem, né? E aí, eu visitei, muitas vezes, eu fui ao apartamento da Aride, né? Era tudo impecável. Deve ser ainda, tudo impecável, mas impecável. Quer dizer, esse traço do... desculpe se eu estou expondo isso, né? Mas... tudo bem, né? Me permite, né? Acontece que era tudo tão impecável que era como se eu estivesse pisando em cristais, né? E eu ficava observando, eu disse, seria muito bom para a Aride, não, nem seria muito bom, como é que seria para a Aride ter um companheiro aqui dentro? Isso eu me perguntei várias vezes, e acho que cheguei até em algum momento também, né, te questionar sobre isso. Como é que seria? Como é que seria o companheiro, de repente, esquecer a caneca em cima daquela bela mesa da sala? Ou esquecer a toalha pendurada lá no... E eu ficava observando, eu dizia, como é que isso seria, essa mudança de temperamento, como é que seriam as reciclagens com uma pessoa junto, né, ali dentro. E ela, muitas vezes, não, Luzia, nem pensar. E eu dizia, olha, não sei, talvez seja a questão da abertura, e ela não queria saber, né? Mas que bom que o Leandro apareceu aí, pode estar ajudando, você deve estar ajudando a ele também, né? A ajuda é recíproca, e espero, eu às vezes queria ser uma mosquinha para estar percebendo, assim, quando o Leandro deixa a canequinha lá. Mano. Não, porque eu também gosto das coisas organizadas, enfim, mas uma coisa que, vamos dizer assim, desafia muito essa paciência da Aride. Cabelos. Paciência? Cabelos. Os cabelos.
Certo. Não, mas é bem interessante, né, Arina? Então, essas eram as sugestões, e acho e a meu ver, eu, né, e talvez você também, o grande trafar que e aí, pelo fato de nós termos muito parecido esse trafar, é lógico que eu tive talvez a satisfação, não sei, de ter nascido numa família onde tinha a autoridade do pai, mas não tinha submissão da mãe, tinha a ponderação da mãe, né? A mãe era ponderada, por isso que eu trago a questão do meio como a ponderação e o posicionamento, que ela se posicionava, né? E quando ela não poderia se posicionar explicitamente, ela se posicionava no fato, né? Então, ela entendia e estimulava, né? Então, assim, ó, eu acho que foi muito bom, é muito bom estar aqui, tá? Eu que te agradeço muito, Luzia, e realmente isso quando você falou primeiro, assim, hoje de manhã, enquanto nós vínhamos para cá, do chalé até a sala do IAD, que dá uma distância, Leandro e eu vínhamos conversando justamente sobre isso, então a gente lembrou e veio a Luzia. Aí eu disse, nossa, o meu maior exemplo assim, de autoritarismo, embate de autoritarismo foi com a Luzia, com um diferencial, isso eu disse para o Leandro hoje de manhã, com um diferencial. A Luzia não tem a raiva que eu tenho interna. A Luzia, em todos os momentos, nós tínhamos embates ferrenhos, que realmente quem visse, as gurias mesmo, a Val que está aqui, as gurias, elas saíam, assim, elas sumiam, porque elas tinham até medo que a gente fosse matar, né, gente? Porque a Luzia com a força que ela tem também, e eu com a força que tenho, gente, eram embates, assim, que eram assustadores. Quem via de fora, as gurias mesmo diziam, sumia todo mundo, né? Porque eles pensavam que nós íamos quebrar a sala, íamos se matar. E no final, a Luzia tinha este traço, que aí eu comentei com o Leandro, a Luzia tem um traço interno, que é este traço, Luzia, que você consegue, porque você mesmo está dizendo que você viu o equilíbrio entre os seus pais, entende? A ponderação. Então, você já veio, você percebeu esse traço, você equilibrou o autoritarismo com a submissão, porque a gente olha a submissão como se fosse algo negativo. Não é, eu não estou falando dessa submissão que você se submete ao outro por uma coisa, não. É da submissão de saber o momento de silenciar, o momento de parar, o momento, entende? Então, assim, nós assim, parecia que se ia matar. E a Luzia quebrava esse gelo e rompia com isso, quando ela dizia, Aride, vamos para casa, eu te dou uma carona. E a carona era o ônibus, né? Aí eu olhava para ela, rindo desse jeito, assim, e tal, pronto, me desmontava. Assim, ó, me desmontava e dizia, vamos de uma vez, aí pegava uma no braço e outra. Aí todo mundo ficava assim, as duas são loucas, né? Devem ter um parafuso. Então, esse eu acho que é o legal, é quando você encontra. Então, quando eu coloquei aí sobre quando você encontra outra pessoa que é autoritária também, existe esse embate. Você imagina, Luzia, os embates que eu já tive com as pessoas que são autoritárias também e que não baixam a guarda. Então, você não tem fim na briga. E você vai entorcetando, aquela raiva vai ficando cada vez maior e o outro também vai se apoderando mais. Então, você gera muita intriga. Então, o ideal é isso, é quando você vê diante de você outro autoritário, você perceber ter o discernimento de parar. Alguém precisa parar. E quem tem mais discernimento é a pessoa que vai ponderar, que vai parar com aquela discussão para não chegar a um embate, uma coisa mais anticosmoética, e até de se ferir, se é dois homens, certamente teriam se agafinhado, assim, teriam brigado aí. Então, esse é o embate, é quando um autoritário encontra outro autoritário. Então, não é, alguém vai ter que ponderar. Isso não é submissão, isso é ser inteligente.
É Não, olhar e perceber, é ser inteligente. eu acho que é autoposicionamento, né? Isso, E que o interessante, né, no encontro de dois temperamentais, é que quando um consegue ponderar e até fazer outra coisa do bom humor, né, dizer, olha, vem cá, eu te dou uma carona, só que a carona é de ônibus. O interessante é que a partir daquele embate ali, você sai conversando todas as outras coisas, mas não sai mais conversando sobre o assunto do embate. Tá? Então, isso assiste muito extrafisicamente, né? Porque extrafisicamente, as consciências que, no meu entendimento, né, que estavam botando fogo na fogueira, de repente, mas como é isso? Ela estava há pouco ali brigando com a fulana e agora está aqui dizendo para a fulana que vai trazer docinho para ela no outro dia. A Luzia trazia perguntando se ela aceita docinho. Então, eu acho que extrafisicamente isso é uma postura assistencial. Parece que é uma coisa bobinha, mas é uma postura assistencial, né? O bom humor também ajuda. Claro, que tu também não ficava ali, já vi uma Recina, não ficava de pé fincado, aceitava a carona. E ainda sentávamos no mesmo banco, né? Porque nós pegávamos... e brincando, brincando. Falando de várias outras coisas, porque é bem como você disse, Luzia. Estamos falando que nós somos pluriexistenciais, que nós já vivemos várias vidas. Quem sabe lá eu e a Luzia, em outras épocas, a gente não sabe, pode ter vivido já embate junto, e alguém, e com certeza, a Luzia tinha esse traço do bom humor, da coisa que eu, assim, olha, fui aprender a muito custo isso do bom humor, da importância que é o bom humor. Então, vocês imaginem, só olhando aqui na tela entre eu e a Luzia, dá para perceber, a Luzia tem realmente, consciencialmente, que foi o que eu disse para o Leandro, ela não traz a raiva que eu trago por ter vindo num corpo feminino. E por ser mulher hoje, algumas coisas não poder fazer. Então, é isso que eu preciso resolver. É isso que eu preciso ver no outro, no momento que é a Luzia autoritária, o quanto de traços positivos eu posso aprender. E não ter inveja. Ou então, assim, muitas vezes eu sentia inveja até da Luzia, porque a Luzia tem uma capacidade muito grande, intelectual, de escrever, de se portar, de trazer novos neologismos e tal, e aquilo, nossa, aquilo, eu pensava, como assim? E tal. Então, essas coisas é olhar o outro e adquirir, olhar que ele tem traços positivos também, porque se você só olha para esse traço negativo, você não aprende nada, aí você fica com raiva da pessoa. Hoje nós seríamos inimigas novamente, se uma não fosse mais ponderada que a outra, e hoje, olhando, eu tenho assim o maior orgulho de todas as pessoas que eu até convivia até hoje, e em especial essas pessoas que me propuseram, que eu tive a oportunidade de ter embates, e hoje você olhar para a pessoa e ver o quanto você aprendeu com essa pessoa, o quanto você pode, multidimensionalmente, mostrar para essas consciências que ainda querem que a gente se degladie, que não precisa mais disso. Hoje é diferente, hoje a gente tem outras condições e muitas condições de se melhorar. Por que brigar? Não precisa mais tanta briga, tanto ódio. O mundo já tem tanto ódio, a gente está aí com uma guerra. Quer dizer, se nós continuarmos com essa briga interna e entre o outro, o que nós estamos fazendo? Reforçando a outra guerra. Porque se vivemos multidimensionalmente, a nossa energia, ela emana esse ódio. E aí o que? Alimenta esses bolsões justamente da patologia. E não é mais isso que a gente quer. A gente precisa ter um mundo mais pacífico, mais ponderado, né? E não chegar a extremos desnecessários, né? Então, olha, sou muito grata a você, Luzia, pelos embates. A recíproca é a verdadeira, né? Um carinho enorme. Aride, aqui continuando, nós temos uma pergunta do Jades. Jades, quiser abrir esse microfone?
Olá, pessoal. Bom dia a todos. Aride, bom dia. Parabéns Bom aí por dia. trazer esse tema aí, que é muito pontual, né? Eu acho que no momento, né, como hoje estamos vivendo, né, é um pouco da polaridade, da extremidade com relação ao papel da mulher, né, e com relação ao papel do homem, né? Então, é muito bacana você trazer esse tema, né, para debater, para discutir, para buscar o equilíbrio, né? Então, assim, eu e a Andréia aqui somos, assim, bastante os opostos aqui. Ela é bastante, digamos assim, ela avança bastante, muitas vezes o sinal, e, por outro lado, me parecer que eu sou mesmo, meio assim, meio que, digamos assim, muito submisso, né? Mas é uma submissão meio camuflada mesmo, assim, porque não é camuflado, assim, aparentemente parece ser, mas, assim, o que eu quero pôr, assim, é, a gente já foi posto muito em prova, entendeu? Em situações, né, que você vai aprendendo fazer a escolha, né? Então, quer dizer, você tem que optar, como você falou, Gil, o pessoal já falou bastante, você tem que optar pelo pacifismo ou pelo belicismo, né? Mas a gente já tem um pouquinho de conhecimento aí da lei do cosmo, né? Da causa e do efeito, né? Que vai te trazer para você mesmo, né? Então, o que a gente vem aprendendo, né, com isso, né? Então, acho que, assim, acho que dentro dessa pergunta que eu ia fazer já foi até bastante respondido ali, mas dá para sempre ampliar mais, né? Então, dentro do fluxo cósmico, da lei da causa e efeito, né? O que a gente pode aprender tanto num papel do androssoma como do ginossoma, né? Mas bacana, Arid. Muito obrigada aí, Jade, pela participação, obrigada. E realmente são bem essas coisas, as polaridades, porque o ideal é justamente isso que você está falando, Jade. Um casal, quando eles têm temperamento diferente, ajuda muito um ao outro. Então, quando a gente, por exemplo, se você, a mulher, por exemplo, eu sempre procurava homens fortes, mas por quê? Porque você tem embate, você quer briga. Então, quando você tem alguém mais pacificador, é um desafio, né? Então, é um aprendizado. Então, é bem como você disse. Você, como androssoma, o temperamento androssoma também tem muito a aprender com isso. Então, do que eu estou falando aqui do ginossoma, também o androssoma tem muito a aprender com isso. Por que é que você veio num corpo masculino? Por que é que você tem uma parceira como a Andréia, filhas, ou na família que você veio? Quais os exemplos que você teve, o contexto em que você viveu? Que também é muito importante a gente lembrar e trazer que a gente tem um histórico todo plurexistencial em outros contextos, em outra época, em outras situações. Então, não dá para... Você traz aquilo, mas precisa ser modificado, precisa ser atualizado. E, às vezes, a forma da gente atualizar isso é você ter o oposto do seu lado, ter essa amplia e saber lidar com isso, saber equilibrar essas situações, que alguém precisa realmente ponderar. Então, é bem interessante isso, é bem como você disse, não significa que você é mais apaziguado, que você seja submisso, não. Às vezes, a submissão é aquele ponto de reflexão para o outro, mais agitado, mais autoritário. E você, certamente, né, como androssoma, androtemperamento, deve ter vindo com algum traço para ser trabalhado neste corpo androssomático, que a gente pensa assim, porque as vivências de você estar, por exemplo, hoje num ginossoma ou no androssoma, são vivências totalmente diferentes, são experiências diferentes, começando lá pelos nossos hormônios, né? Isso influencia muito. Nós temos uma paragenética
se você não cuidar, a genética toma conta. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com isso. E isso é muito importante, a gente ter maturidade para perceber que a diferença é para nos auxiliar. E a semelhança para aprender também. Acho que todo contexto vivacional, você nunca está nem numa família com pai, mãe, irmãos, por nada, e é a primeira situação que você precisa resolver, ou tentar resolver, não significa que você vai resolver o mundo, né? Mas você precisa resolver a sua intraconsciencialidade. Fez a sua parte, sentiu o que deu? Ok. A outra pessoa é a outra pessoa. Aí é com ela, né? Não é você que vai resolver o problema do outro, você vai resolver o seu problema, a sua situação, o seu temperamento, né? O que é que precisa melhorar? E sempre, por mais difícil que seja, a gente é responsável 100% de tudo o que nos acontece. Ninguém é culpado, não é o governo, não é o amigo, não é o parceiro, não é o gato, não. Você é 100% responsável. E também isso não significa que tudo que aconteça na tua vida está descrito, está tudo certo. Existem, sim, situações que você está local errado, momento errado, contexto errado. Que aí, às vezes, pode acontecer algumas coisas, às vezes até uma dessoma prematura, por imprudência e coisa. Então, são vários fatores que a gente pode analisar sobre isso do temperamento, que às vezes nos causam transtornos até da gente dessomar antes por uma imprudência, né? E até assim aconselho um dos livros, para quem não conhece, esse livro Cristo Espera por Ti, ele mostra muito sobre isso, sobre as nossas vidas. A gente, assim, quando eu fui ler, que a moça também, quando soube que iria vir num corpo masculino, nossa, ela ficou, não, eu não quero, não vou, eu sou feminina, sou mulher, não quero. E a briga, por quê? Porque as experiências são totalmente diferentes, mas quando a pessoa compreende por que é que ela precisa vir nessa situação, aí vai apaziguando. Isso não significa que quando você venha para o intrafísico, você consiga cumprir. Existem muitos desvios. Às vezes a gente planeja, tem lá uma cláusula pétrea a cumprir, você chega aqui e você se deixa levar pelo sistema. E isso demonstra não ter inteligência evolutiva, porque quem tem inteligência evolutiva não se deixa levar pelo sistema. Você tem um posicionamento, um objetivo, você sabe aonde você quer chegar cosmoeticamente. O que estamos falando aqui de cosmoética, porque você pode fazer tudo isso anticosmoeticamente também, mas vamos optar pelo cosmoético, né? E fazer o que nós temos que fazer. Então, Aride, essa técnica que eu aprendi, que foi muito importante, que me ajudou dentro do curso do AMD, que foi ali a técnica do espelhamento que você fala, né? Uhum. Então, assim, foi assim realmente uma técnica que deu, assim, foi a virada. Foi você realmente compreender, né? Foi um esclarecimento assim que te dá para nesse caso, né? E daí você começa, tudo na sociedade, como você começa a perceber como um espelho, né? O que eu preciso aprender com aquilo ali, né? O que eu tenho que aprender com aquela situação, né? Ou com os acontecimentos na sociedade como um todo, né? Então, essa técnica, assim, foi, assim, algo que me ajudou a compreender muita coisa. Ah, que bacana, muito bom. E ali até no questionamento, quando eu faço, existem técnicas para você melhorar o seu temperamento? Sim, existem muitas técnicas, gente. E se você não encontrar nenhuma técnica adequada, crie a sua. Porque as técnicas são para serem utilizadas, mas existe um momento que você adequa as técnicas, ou então você cria a sua técnica e passa adiante. Passa adiante para as pessoas, assim como fez a Ana, como fazem outras pessoas que fazem técnicas, que para ela dê um resultado. E aí você pode adequar para você, aí você diz, não, mas se eu fizer essa outra técnica, acho que é melhor. Então,
todas, assim, a vida da gente é feita de técnicas. Tudo tem uma técnica, tudo tem um porquê, como fazer, né? Então, é muito importante que a gente encontre técnicas adequadas em cada período, em cada fase, às vezes, da nossa vida e do que você está pesquisando. Aquela técnica está adequada ao que eu estou pesquisando para aprofundar mais o conteúdo do que eu quero fazer? Isso a gente sempre precisa entender que a gente vive multidimensionalmente. Então, cada decisão, cada atitude tua reverbera tanto no intrafísico quanto no extrafísico, muito mais no extrafísico, porque a gente está ali com as nossas companhias, e às vezes companhias que até consideram que elas estão te auxiliando. Elas não fazem, às vezes, por mal, elas têm um contexto de vida e elas querem que você represente aquele contexto. Só que você não é aquele contexto, você é outra ciência. Então, a gente precisa prestar muita atenção naqueles insights que a gente tem. Esse insight é de quem? De onde veio? Ele realmente é amparado ou é um insight que vai dar aquele desvio? E a gente vem para cá, a sociedade de hoje, a possibilidade que nós temos hoje de vida é uma das melhores, assim, segundo até as pesquisas, o Valdo mesmo fala, que esta vida está valendo, se a gente souber aproveitar, por 15 vidas. Então, vocês imaginem, se a gente não aproveitar esta vida para se melhorar, a gente está perdendo uma grande oportunidade. Então, vamos aproveitar aí, né? A riqueza da informação. Arid. Obrigado, Arid. Então, Arid, vamos continuar, porque nós temos aqui na fila o Leandro, depois a Mariângela, e depois a Delânia. Então, Leandro, a palavra está com você. Vou ser bem breve também, porque vendo o paper também, claro, porque é o meu contrário. Né? Nesse caso, eu também aprendo a ser mais firme, mas não agressivo na palavra, porque a minha agressividade não é na força física, é na palavra. Então, isso também auxilia, né? E eu penso que eu estava expandindo um pouco, eu penso que possa haver o tema. Eu lembrei do princípio coincidência oppositorum, que a Malu Balona defendeu, né? Que é o verbete da autoria dela. E é justamente, acho que entre a gente é a intelectualidade, porque conforme a Luzia conheceu, no apartamento é uma parede de biblioteca, né? Então, o amor aos livros, acho que é o que nos equilibra, devido à intelectualidade que exige a desaceleração, sabe, a ponderação, a observância, a sobrepairamento. Então, eu penso que é muito válido entre nós, assim, né, que vivemos em duplismo, em casal, ter o reconhecimento desse princípio, desse equilíbrio dos opostos, que é muito bacana. Acho que na palavra nem é útil, né? É essencial para que haja essa ponderação, né? Senão sempre há o desequilíbrio. Sempre que ocorre o desequilíbrio, tem alguma coisa que faz a equalização, né? Porque também da minha parte, assim, às vezes eu estou debatendo com algum colega e pode parecer que a gente está quase se matando, mas não. Aí já é a lucidez de estar debatendo a ideia, não o colega. É debater a ideia, não bater no colega, né? E aí é a mesma coisa na convivência diária. E aí só uma palavra que a gente teve, vendendo um pouquinho do jabá e do serenário, né? O serenário proporciona um aprofundamento, assim, fenomenal. O que pode dizer a respeito do tema em relação ao que o serenário proporcionou? Não, e é bem interessante, porque juntando com isso que a Luzia disse, realmente, eu sempre gostei do ambiente lá em casa, sempre organizado, a Luzia vinha lá, ela ponderava muitas coisas também, e quando o Leandro
decidiu daí que a gente iria morar junto, eu pensei, vai começar, né? Eu vou ter que me desfazer disso. Eu tenho que dar espaço no roupeiro. Daí eu me lembrava da colega que disse, né? Disso do roupeiro, e que daí o atual companheiro daí disse para ela, mas se é só esse o problema, eu vou embora, fica com o roupeiro, né? Então é bem interessante, assim, e aí eu ficava me lembrando, daí ele vai mexer nesse meu, mas daí, nossa, gente, realmente não foi assim uma coisa tão simples, né, de conjugar. Então eu já penso assim que um passo para o completismo eu fiz, porque foi um desafio muito grande. Isso que o Leandro falou de cabelo ainda me incomoda, assim, cabelo no banheiro ainda me incomoda muito. O dia que eu consegui olhar e não me incomodar, eu já melhorei mais um pouquinho. E é muito interessante. E a gente, como o Leandro disse, fomos a primeira vez fazer um serenário em dupla, né? Então, para quem não conhece, né, serenário aqui na Aracê a gente faz, mas não faz junto, cada um faz num serenário, mas é uma experiência bem interessante. Quem tiver oportunidade, vale a pena, auxilia bastante. Mas, assim, se aparecer alguma coisa no serenário a respeito do tema, algo bem sintético, bem síntese mesmo. Uhum. Não apareceu? Não tem nenhuma ideia sobre o tema no serenário? Você está perguntando, desculpa, pensei que você estava afirmando. Não. No serenário apareceram, sim, algumas situações, algumas coisas que depois eu fui repensar, porque nem tudo é no momento. Você, às vezes, vai com o tempo, vai refletindo com o tempo. E tiveram alguns insights aí de vida no intermissivo, algumas observações bem interessantes. E o serenário traz uma reflexão profunda que não é só aquele momento, ele depois, com o andar, é que as coisas vão se ajeitando. Bom, Leandro, a gente já pode passar para frente? Então, agora a gente tem a Maria Ângela. Olha, eu até fui botar o batom, né, gente? Quero agradecer pessoalmente, assim, eu quero falar para a Aride da gratidão que eu tenho por essa autopesquisa dela, porque eu me identifico assim, e eu não dava pau em ninguém, nunca bati em ninguém, né, gente? Então, essa aí foi a única parte, mas isso é 99% com esse tema da Aride, né? E a Aride, o pessoal foi falando e foi colocando coisas que eu tinha pensado, o que o Jades colocou, e aí foi muito legal, né, Jades? É aquela submissão assim dissimulada, porque quem manda são eles e a gente já vai pensando que manda, né? Aqui em casa é mais ou menos assim. Mas eu tive que amadurecer para ter um companheiro real, assim, onde eu podia ser inteira, porque é essa coisa de ser inteira, né? De ser quem eu sou, porque senão a gente fica tentando driblar as coisas e não funciona muito bem, né? Aride, eu também penso muito da coisa da paragenética, eu fico pensando assim, quantas vidas eu fui homem, né? Fui androssoma, eu tive um corpo de homem, fui androssoma, né? Quantas vidas, e nessa, ou talvez na anterior, eu tive que vir nesse corpo que é exatamente para trabalhar essa questão do autoritarismo, né? Que a gente veio com um corpo pronto para ser mãe ainda, para ter essa experiência de ter a calmia, né? De ser mais serena, né? Nos comportamentos, né? Eu reflito sobre isso, né? E essa coisa de dizer assim, não tem homem para mim, não tem homem para mim, gente, essas falas eu acho que são normais, né? Aí a gente tem uns comportamentos, até com os companheiros da gente, né? O meu marido às vezes diz assim, se tu fosse homem, tu ia ver só, porque a gente tem um comportamento autoritário, né? E a questão da fala, né?
realmente essa questão da comunicação, que esse livro da Ana aborda muito bem, da gente usar esse poder da comunicação, de dosar as palavras, de dosar a energia. Eu estou nesse momento de dosar a energia das palavras, né? De tirar essa raiva na hora da fala, de ser mais suave na hora da fala, da comunicação, né? Mas eu penso que a gente traz isso de muitas vidas, e que coisa boa que nós temos essa oportunidade, e todas essas técnicas que a Conscienciologia oferece, que a psicologia oferece, para nós irmos melhorando esse para virmos muito melhor numa próxima, né? Para chegarmos aqui, não passar tanto trabalho, né, Aride? Tem que estar sempre medindo, estar sempre se medindo. Opa, aqui eu não vou, aqui eu vou, né? E eu acho que é isso. Mas a Silvia estava dando muita risada, gente. Eu dei muita risada aqui das colocações, e a Silvia ria. Eu disse, olha, a Silvia se deitando, que ela já veio trabalhada nessa questão, né? Então, ela estava só rindo, né, Silvia? Arides, gratidão eterna por tu teres compartilhado essa tua autopesquisa, assim, ó. Muito bom ver a Luzia, a Carminha, a Valquíria, todos que fazem parte dessa minha trajetória e me conhecem muito bem, Zélia, querida, todos que eu converso bastante, assim, e que sabem como eu sou e como eu estou tentando me melhorar, né, Ana? É muito obrigada, Maria Ângela, aí pela poesia. É muito bacana isso da gente ver, porque quando você percebe que o outro mudou, não é porque o outro mudou, é porque você mudou. Porque se você não percebe a mudança no outro, é porque você também não mudou. Então, às vezes, a gente também exige que o outro perceba que nós mudamos. Não, o outro também tem o seu tempo, porque às vezes já vem lá de outras vidas, você já não encontraram pessoas que você, às vezes, olha e diz, nossa, eu já conheço essa pessoa, e você traça aquela pessoa, você tem uma visão daquela pessoa que depois você se surpreende. Então, esta visão distorcida, às vezes, que a gente tem também, é porque você já conhece energeticamente a pessoa de outras vidas. E a pessoa também te conhece, faz a tua leitura. E a nossa energia não mente, né, gente? Ela chega antes de nós. Então, olha, uma energia forte e apaziguada é uma energia que transmite, que melhora os ambientes. Agora, se você já chega com uma energia mais agressiva, você contamina o ambiente. Isso não significa que às vezes não seja necessário a gente realmente bater na mesa, como diz, e se impor, mas aí você se impõe com um discernimento, e não com aquela agressividade de piorar a situação, mas você se impõe para melhorar a situação. E é muito bom, e eu aprendi muito com a dona Silvia. Dona Silvia foi o meu grande exemplo quando a gente se hospedou uma vez no CAEC, desculpe, aqui na Aracê, e por coincidência eu e a dona Silvia ficamos na casa do pesquisador, no mesmo quarto. E naquele período a dona Silvia me falou muito sobre o relacionamento. E eu continuava dizendo para ela que era difícil, que não sei o quê, e olha, a dona Silvia foi um grande exemplo, eu tenho ela como um grande exemplo de pessoa de convivência sadia com outra pessoa. Ela trouxe grande experiência, eu tenho gratidão imensa também por ela nesse quesito. E a gente, Maria Ângela, está aqui justamente para se melhorar, para ter essa inclusão, né, de homem e mulher até um momento que a gente não vai fazer diferença se vier com corpo de homem ou de mulher, mas vai vir exatamente para cumprir aquele objetivo específico. Então, você não vai se preocupar se você é homem, se é mulher, não. Você vai se preocupar com a tarefa, com o compromisso que você tem para fazer. Até chegar o momento que você vai conjugar realmente esses opostos, e aí você chega realmente lá ao serenismo. Por quê? Porque você aprendeu tudo que você tinha que aprender dentro de um corpo masculino, dentro de um corpo feminino. Você equilibra seu temperamento, você tem um temperamento equilibrado, conjugando ambos,
E aí você chega realmente ao serenismo e uma paz interior, que neste momento só tive lampejos e que é isso que eu quero para a minha trajetória evolutiva, chegar lá. E essa é a nossa grande oportunidade. Então, assim, não adianta se afastar do desafeto, porque você só vai aproximar mais. Então, é melhor a gente, assim, o que tiver que resolver, tentar resolver aqui a sua parte, não é a parte do outro, é a sua parte. Se o outro não quer fazer as pazes, não quer, aí também não depende da gente, não. Isso tem que deixar muito claro, a gente não muda ninguém, a gente só muda a si mesmo. E nós vamos chegar lá, Maria Ângela, nós vamos chegar ao serenismo, nem que você já sabe se lá quando, né? Mas nós vamos chegar. E o importante o importante é a gente pensar assim, ó, eu estou nesta vida intrafísica, estou tendo todas essas oportunidades de convivência com os diferentes. Então, nós precisamos aproveitar essa oportunidade, porque quando nós dessomarmos, ou quando nós morrermos, e fomos para outra dimensão que é aqui mesmo, né? Nós não vamos conviver com diferentes. Geralmente, a gente convive com os mesmos. Então, os aprendizados vão ser diferentes. Então, vamos aproveitar essa oportunidade das diferenças. Bom, agora a gente vai passar aqui para a Delaine. Está com você, Delaine. Obrigada. Aride, minha professora de AMD... outro patamar, quando nós trancou a minha internet, foi isso? Não, a gratidão que eu tenho, assim, quando eu iniciei a docência, que eu trabalhei com a Márcia e com a Lia. Travou, Maria Ângela. Nós não estamos te ouvindo, Maria Ângela. Maria Ângela? Não estamos te ouvindo. Pessoal do Mural Conscienciológico. Voltou. Voltei? Voltou. Não, eu quero deixar a gratidão da Márcia e da Lia, quando eu iniciei a docência, que elas me deram todo o aporte. Mas o Valdo diz assim, ó, eu vou encerrar porque a internet começa a bobear aqui, ó. Quer ficar junto com uma pessoa? Brigue com ela. Isso vai criar os laços da interprisão grupo kármica, né? Então, realmente, se tu não quer ficar junto, quer liberar, vamos conviver, para na outra vida ter outras experiências, né? Mas se a gente quer ficar junto, então, Aride, muito obrigada, muito mesmo. Eu que agradeço. Fale, Delaine. Aride, parabéns pelo trabalho, pela coragem de estar aqui explicando para a gente esse tema tão pertinente nesse nosso plano existencial, né? Minha professora de AMD e de ACT, me identifico também com a Luzia, né? Quantas cunhas aparamos em sala de aula? E tá aqui, você está aqui nos inspirando, já inspirou ali no verbete a Luzia, também já fiquei pensando em inteligência emocional, em inteligência evolutiva, coisa boa. Parabéns mesmo, Maria. A minha pergunta é a seguinte: quando você fala dos conceitos de personalidade, você cita máscara social. Fala um pouquinho para a gente como você identificou que essa máscara social estava fora do teu contexto na tua caminhada evolutiva. Como que eu comecei a identificar? Porque justamente o nosso temperamento é a forma que nós agimos. A máscara social, a personalidade é aquela máscara que nós usamos aqui na sociedade, aqui na nossa vida. Então, eu comecei a perceber que nas minhas atitudes, dependendo do contexto, eu era uma pessoa. Dependendo do outro contexto, era outra. E isso não quer dizer que, às vezes, nós tenhamos que ter, sim, posturas diferentes, depende do contexto que você está. Mas o que aconteceu? Eu usava uma máscara de toda poderosa, uma máscara de saber tudo, uma máscara de não sofrer, sabe aquela máscara social que você quer ser vista de uma forma da qual você não é.
E como que eu comecei a perceber que eu usava essas máscaras? Quando eu sentia que intraconsciencialmente eu vivia em conflito. Por quê? Porque eu usava aquilo, fazia ou agia de determinada forma, mas era mais para o convencional e para mostrar para o externo uma atitude que internamente nem sempre era o que eu queria. Então aquilo me gerava muitos conflitos. Eu vivia assim em conflito, vivia nervosa, vivia agitada, vivia, sabe, com raiva do mundo e tudo era briga, tudo. Aí eu pensava, tá, mas por que isso, né? Por que usar esse tipo de máscara, essa personalidade que, no fundo, eu posso expressar de outra forma e ter um apaziguamento interno? E como eu disse, então, essa máscara que você utiliza é para esconder a tua real, porque já diz, né, que a máscara, aquela coisa da persona, né, que é a máscara que usavam antigamente da pessoa, então eram assim falsas. Eu mesma às vezes me confundia, eu ficava, sabe, até me confundia com a própria máscara que eu usava. Então eu penso que eu comecei a perceber que isso me trazia muita intranquilidade, me trazia muito conflito desnecessário, que era simplesmente para aparecer de uma forma da qual eu não era. Então, seja mais autêntico. Você sendo autêntico, usando a tua própria máscara, você mesmo, você fica muito mais leve, você diminui os teus conflitos, você não precisa aparentar algo que você não é. Isso foi me apaziguando, e foi aí que eu fui percebendo que eu usava muita máscara social, aquela máscara do socioso, das vantagens, e isso só, assim, na realidade me prejudicou, né? Então, as máscaras devem ser usadas, ou tem momentos que você deve ter uma máscara, mas para um objetivo assistencial. Não sei se eu te respondi, mas eu penso que seja isso. Respondeu, sim, Arid, respondeu. É isso mesmo, né? Quando a gente está na máscara, a gente foge da nossa essência. Exatamente. Bom, Arid, nós estamos chegando no final do nosso evento, né? Passou super rápido. E aí eu vou passar para você fazer as suas considerações finais, né? Nós tivemos 37 participações, 9 perguntas durante o debate, né? Foi super participativo. Antes das suas palavras aí finais, eu gostaria de falar do nosso próximo evento, que será no dia 6 de junho, 6 de junho, no domingo, né? Com a pesquisadora Cristina Bassanese, com tema de pesquisa Pensenidade Paraecológica. Né? E eu vi que eu vi que nós temos ainda um minutinho, Elisete, eu vi que você levantou a mão, que eu acho que a Andréia, né, às vezes não consegue ver, por isso que é bom. Gente, eu estou como mediadora aqui, Aride, fazendo... Talvez não vendo Andréia todos os detalhes, viu? Realmente, Elisete, você está com a mão levantada. A palavra é sua. É bem rápido para não estourar o tempo também, mas assim, Aride, eu vi que ginotemperamento cosmoético não é em uma vida que a gente vai conseguir desenvolver. E muitas vezes, até o traço que a gente quer mudar, a gente não consegue mudar em uma vida. Eu percebi pela sua autopesquisa que o traço que você está focando nessa vida é o ginotemperamento autoritário, né? A minha pergunta para você é, qual o percentual de mudança que você já entende que você conseguiu, né? E qual é o maior desafio, né? Porque eu vi que você usa dois tipos de ferramenta, espelhamento e antipodia consciencial, reciclogênica, mas assim, não é uma coisa rápida, né? E ginotemperamento cosmoético, isso é coisa lá para serenona, né? Vamos pensar assim. Mas não sei se você pode me dar uma ideia do percentual de recim nesse trafar, que
ao meu ver, eu já falei isso para você, me parece que é uma mega recim para você, tá? E bem rapidinho, aí eu já vou também para minhas considerações finais, temos aí 1 minuto. Assim, ó, Elisete, eu posso te dizer assim, que hoje, olhando para mim, intraconsciencialmente, eu posso te dizer que, olha, eu atingi um grande percentual, não quero assim arriscar o quanto, mas pelo apaziguamento que eu estou em enfrentar essa mega recim, de chegar a isso, de ser realmente mais cosmoética neste gino temperamento, e quem sabe lá nos próximos o que eu tenha que fazer, eu diria que eu já tenho uma boa caminhada assim de percentual, não vou dizer 50%, porque aí eu já teria atingido muito, mas posso te dizer que lá uns 30%, 35%, eu já caminhei. Tenho uma impressão que foi um enfrentamento, está sendo assim um enfrentamento que não é uma coisa simples, né? A gente falando aqui até parece, a gente está tirando de letra. Não é tão simples assim. Todo dia eu me defronto com espelhamento e piso na bola, muitas vezes. Todo dia eu me defronto com um antipodia, piso na bola, daí eu vou refletir, aí retroajo, aí, poxa, de novo, vamos lá, vamos pensar de novo, olha para o lado positivo, olha os pontos positivos dessa pessoa. Então, mas eu estou feliz comigo, assim, de estar apresentando esse texto e essa autopesquisa profunda, porque isso está me ajudando a começar a ter um apaziguamento íntimo, que isso é muito importante. Então, assim, eu acho que você consegue auxiliar outras pessoas. Porque se você está apaziguada com você, e você aí, se alguém chegar e dizer, você é muito autoritária, sim, eu sou, mas eu estou trabalhando e eu gostaria que você me auxiliasse nisso. Com tranquilidade. Não dá para negar o traço, não dá para dizer, mas quem é você para falar que antes eu fazia? Quem é você para dizer isso? Você também é e tal. Gente, isso não leva a nada, pelo contrário. Então, eu tenho sim esse traço, é um caminhar, sabe-se lá ainda quantas vidas eu vou trabalhar esse traço, mas eu vou chegar lá, porque agora eu estou disposta a ir fundo com ele. E considerações finais, eu agradeço assim imensamente a participação de cada um de vocês, queridos amigos evolutivos, que estão aí me auxiliando a ser cada dia melhor para ajudar mais gente. A humanidade precisa muito do nosso apaziguamento, da nossa serenidade, porque assim, patologias são muitas, então vamos ser menos patológicos, vamos ser mais assistente, menos assistido, né? E gratidão imensa aí por essa oportunidade e qualquer consideração, qualquer ponderação, me auxiliem aí que eu vou aprofundar mais e pretendo fazer um verbete e também um artigo mais detalhado com todas as experiências e a pesquisa. Muitíssimo obrigada, Andréia, aí pela mediação. Muito obrigada pelo Oxi. Estou representando hoje a convite neste Debatologia, o Oxi de BH, da Aracê. Agradeço imensamente o convite de vocês e espero que a gente continue trabalhando junto e evoluindo juntos. Bom, Aride, a gente que agradece o Office BH, realmente uma belíssima apresentação, muito assistencial, né? A gente agradece. E eu gostaria até de fazer uma correção do número de participantes e perguntas, que nós tivemos 38 participantes e 22 perguntas, realmente foi super participativo, enriqueceu muito esse debate, né? E para finalizar, a gente gostaria de tirar uma foto, quem puder, quiser, né, desabilitar aí os vídeos, para a gente ter aí uma recordação, né, um registro desse evento. Tá? Agradeço a todos. Ai, não consegui tudo.
Nossa fotógrafa. Certinho? Ok. Gente, então o próximo, Obrigado. Dia. Obrigada, Isabel, aí pela presença, Maria Antônia. Aliás, não dá para nomear para não esquecer ninguém. Muitíssimo obrigada, pessoal. Até a próxima. Parabéns, Até a próxima. Aline.